Essa semana foi dominada por narrativas em cima do Jerome Powell para sugerir que ele esteja saindo do cargo. E eu quero discutir sobre se isso é verdade ou não e também em relação às consequências, independente da saída dele ou não, em relação ao que está acontecendo e a tensão entre o Tesouro e o Fed, que eu acho que é um dos assuntos que não estão sendo muito discutidos hoje, que são extremamente importantes para entender a liquidez do mundo. Então vamos lá. A primeira parte aqui, que eu acho que é interessante, se você não segue ele, eu seguiria, porque ele é bastante importante nessa discussão, que é o William Poulter. Ele é o diretor, né, americano do Federal Housing, ou seja, é quem cuida de todos os mortgages dos Estados Unidos, né, os programas Fannie Mae, Freddie Mac, que criam toda aquela questão do financiamento imobiliário americano, de juro fixo, de 30 anos, que é um programa, né, semi-governamental, um é mais governamental do que o outro, criando ali todo um mercado que é a discussão do momento, né? Para corte de juros, etc., os juros de 10 anos que estão sendo acompanhados, e ele virou uma máquina de bater em cima do Jerome Powell, como se fosse ali o contratado do Trump para fazer o estilo daqueles movimentos do Elon Musk no Twitter, quando ele fala tanto de um assunto, ele não para de bater naquilo para trazer a atenção de todo mundo que ele deveria renunciar. E você percebe quando você vai ali no feed dele, é bastante interessante que você vê aqui. Acho que quase tudo que ele fala é sobre o Powell, né? Então, assim, ó, the patriotic thing for Jerome Powell to do is to resign. Ou seja, a coisa patriótica para ele fazer seria ele renunciar. E aí você tem só falando dele, tá vendo? Só que o mais interessante é que ele acabou criando como se fosse uma notícia que meio que passou por todo mundo, pela forma ali que foi feito, que acabou sendo retweetada em todos os lugares, falando a seguinte coisa, ó, statement do chairman do board do Fannie Mae e Freddie Mac, que é o William Poulter, sobre rumores, ou a gente chama de reports, mas assim, é literalmente um rumor de que o Jerome Powell já esteja considerando essa saída, só que sem nenhum tipo de confirmação. E aí fica aquela questão, vai acontecer? Não vai acontecer? E isso só aumenta cada vez mais a tensão. Mas quando você entende ali um pouco do ego entre os dois, não faz muito sentido quando você conhece o Jerome Powell, você precisa avaliar pela cabeça dele e também avaliar pela cabeça do Trump. Porque pro Jerome Powell, afinal de contas, ele vai sair de qualquer forma no final do mandato, né? Em maio do ano que vem. Só que parece uma eternidade diante das coisas que vêm acontecendo até então. E ele tem aquela característica de querer ser lembrado como aquela pessoa que resolveu a inflação americana, né? Um pouquinho do Paul Volcker ali nos anos 70, apesar de que existe todo um mito que não é bem assim, mas ele acabou ganhando esse crédito. Os cargos no Fed são baseados em reputação, afinal de contas você tem toda ali uma coisa são gerações ali de pessoas que buscam exatamente aqueles mesmos princípios, subir taxa de juros, como controlar o mercado, dando toda aquela autoridade que a gente sabe que o Fed não tem. Inclusive eu falei aqui em detalhes no Substack, no vídeo para os membros, em relação a essa tensão específica ali do Trump com o Jerome Powell, que vai sim acabar atrapalhando a liquidez, os investimentos e os mercados. E aqui eu entro em detalhes, né? Se você não seguiu ainda, você tem o link aqui na descrição abaixo onde você pode dar uma olhada no meu Substack também. E aqui você vê do lado dele que a posição dele é muito simples, é de falar a seguinte coisa: estamos dependendo de mais dados e nós temos bastante receio em relação a inflação voltar por conta das tarifas, porque não sabemos ainda quais são os efeitos das tarifas. Eu olho assim com essa cara porque é realmente é interessante, né? Como que você vai criando as narrativas e é muito mais importante manter algum tipo de narrativa consistente, entre aspas, para tentar fazer com que o mercado acredite que eles tenham algum controle. Só que quando você olha ali, principalmente o Trueflation, né, que é um dos que eu mais acompanho para ver de fato a inflação, você está vendo que ela, apesar dela ser um pouco uma gangorra, ela está ali com uma tendência de queda desde o início do ano, né? Então, assim, estávamos ali acima dos... você pegar ali no início, né, em janeiro, nós estávamos acima dos 3% e ela veio tendo uma queda
moeda para chegar nesse momento ao 1,74%. O Trueflation, ele é bem interessante porque ele pega ali milhões de pontos de produtos, serviços, tudo que tem nos Estados Unidos e dá em tempo real. Isso aqui muda todos os dias, é como se fosse um leading indicator. Talvez se fosse... se eu fosse dizer assim, talvez seria o indicador que o Fed deveria usar para saber o que de fato está acontecendo com os preços ao consumidor nos Estados Unidos. Então, assim, isso aqui claramente está mostrando que tarifas não são inflacionárias do jeito que as pessoas pensam. Na verdade, é o contrário, porque ela muda bastante o padrão de consumo. E o mais interessante é sempre relembrar que os Estados Unidos, a economia americana não estava indo bem antes das tarifas e de repente as tarifas fizeram alguma coisa. Você já tinha um movimento de uma economia que não ia muito bem e ao mesmo tempo você joga mais um balde de água fria ali, inibindo, né, bastante o consumo durante toda esse caos criado por várias negociações, retrações, tarifa aqui, tarifa ali, meio que paralisou todas as empresas para não saber exatamente para onde ir. E isso está acabando sendo deflacionário, né? Você tá tendo um movimento cada vez mais forte nesse sentido. Só que agora vem aquela questão. O que ele vai fazer agora, né? Ele vai cortar esses juros, né? Continua ali a mesma tensão de sempre. Então ele vai continuar em cima do muro. Quando você vê ali o que ele fez em relação aos juros desde o pivot, né, de 2023, 2024, estamos congelados. E aí literalmente ficou paralisado, deixando a vulnerabilidade cada vez mais exposta. E esse número continuando a ir para baixo vai só aumentar a pressão para cima do próprio Jerome Powell, né, que não sabe ali o que faz, justamente porque, como eu já falo bastante em vários capítulos, o Fed não faz política monetária. O Tesouro já passou por cima dele. O Scott Bessent hoje tem muito mais poder do que o Jerome Powell para influenciar esses números e tem muito mais a ver com a curva de juros do que outra coisa. Então é por isso que você acaba criando ali uma série de problemas, né? Mostrando aqui a curva de juros americana de novo, você vai ter ali a emissão de T-bills, etc. Eu falei isso em detalhes, inclusive, no capítulo desse fim de semana no Substack, mas isso aqui tem muito mais capacidade de ser estimulativo ou ser restritivo, dependendo do que você for fazer. Então isso realmente só aumenta a quantidade de tensões internas que vão fazer com que isso possa modificar completamente o que acontece na liquidez do mundo. E por quê? Imagina se de fato acontecer algum tipo de renúncia, né? Que pessoalmente não é a minha premissa hoje, posso estar completamente enganado, mas você percebe um movimento gradual de fusão entre o Tesouro e o Fed. E esse talvez seja um dos maiores perigos que você possa ter. Porque aí você tem, por um lado, muito mais controle em relação à política monetária vinda do Fed e também do Tesouro. Você controla os juros e emite a própria dívida ao mesmo tempo, criando ali possibilidade de fazer controle de curva de juros ou uma punição específica para países que não estão do seu lado. Lembrando, né, eu falo bastante, inclusive, como o Fed, ele acaba sendo mais importante depois de algum problema de liquidez e não durante o problema de liquidez, como o Fed Swap, por exemplo, onde você dá dólares para outros países. Só que o Fed, em princípio, é para ser totalmente independente. Agora, o que acontece se você funde os dois e você tem um controle muito mais forte em relação ali ao Trump? Você pode simplesmente falar, olha, União Europeia, não gosto mais de vocês estão com falta de dólares, realmente é um sério problema. Eu posso fazer um Fed Swap para vocês, eu posso liberar crédito em dólares que vocês estão precisando, né, no sistema euro-dólar, que está sem liquidez nesse exato momento, sem problema algum. Basta você me dar a Groenlândia. Basta você me dar isso daqui. Canadá, você está querendo ajuda? Basta você se transformar no 51º estado. Percebe? Hoje em dia, a gente precisa entender cada vez mais como a geopolítica está passando por cima de números, de estatísticas, e ela está muito mais voltada para usar a macroeconomia como uma das peças do Grand Macro Strategy. Ou seja, nós temos um mundo cada vez mais desglobalizado no sentido de não cooperativo, mas ao mesmo tempo
tempo o jogo continua sendo global. Resta saber quais são os parceiros mais importantes. Então, esse aqui pode ser um movimento que acaba com a independência, apesar de que muitos podem considerar que a independência do Fed nunca foi tão independente assim, porque você viu um alinhamento gigantesco do Fed com os democratas, por exemplo. Então você tem toda aquela questão, né? Ele fez o pivot, quando ele cortou os juros pela primeira vez, ele já cortou 0,5% e muitos disseram que na verdade ele estava tentando favorecer o Biden. Então tudo isso, o que eu quero te trazer são todos os lados, independente se você concorda ou se você acha que o Jerome Powell tá certo ou tá errado ou deveria ficar. Esse é um movimento que nós temos que considerar e ele vai ficar muito mais importante a partir de agora.